E desses 40 anos do Capital e da cena de Brasília, que recordações você tem? Você estava desde o começo? Só pra... Tava, eu cheguei lá em Brasília com um monte de disco de punk rock. E a gente falou disso aqui, né? Sim, falamos. Minha família morou na Inglaterra em 1977. Olha. Eu tinha 15 anos de idade. E foi quando eu conheci o punk rock. Eu voltei, a família voltou para o Brasil em 78. Eu conheci o Renato Russo, né? Mas na época ele não era russo, era o Manfredini Júnior. É mesmo? E a mãe chamava Júnior, olha o café, mamãe não enche. Mas o Russo é apelido? É, o Russo foi um nome artístico que ele deu para si mesmo. Olha. No primeiro ano do aborto elétrico. Porque aí Olha a gente só que formou. E a gente tava falando disso também. Aí ele falou, pô, eu não vou. Renato Manfredini não é nome de rockstar, né? Bob Dylan é Zimmerman, né? Ah, é mesmo? O Dylan não é Dylan, né? Ele pegou do poeta Dylan Thomas. Aí o Renato Russo pegou do Rousseau. Eu acho que ele pegou daquele cantor grego, Demi Rousseau, sabe? Aquele É mesmo? É mesmo? Eu acho, né? Mas aí ele virou Renato Russo e o aborto elétrico começou a cena em Brasília em 1980, mais ou menos. Tá. E aí foi juntando a turma. Aí tinha Plebe Hood, aí tinha Sim. o Blitz 64, de onde veio o Louro Jones, nosso primeiro guitarrista. Sim. Foi uma cena muito legal, esses primeiros de 80 a 85 em Brasília, foi uma efervescência assim, de bandas. Foi muito legal o que aconteceu, foi uma história rica. Que legal, cara. Mas só deu certo quem saiu de Brasília, curiosamente, que foi o Plebe, a Legião e o Capital. Essas três bandas foram morar fora de Brasília, aí gravaram, tiveram uma carreira mais longa. Que legal. E Brasília, nessa época, era ainda mais nova, mais recém-nascida, né? Sim. Porque se nós estamos falando que ela foi fundada em 64, né? 60, Brasília de 60. 60. É. E aí vocês ali nos meados de 70 já estavam Sim, lá. eu fui para Brasília em 68, com 6 anos de idade. Meu pai foi lecionar na Universidade de Brasília. Então, nos anos 70, foi quando eu comecei a tocar bateria também, com 13 anos. Mas ainda era a cena do heavy metal, né? A gente falava heavy metal, hard rock. Tá. Led Zeppelin. Isso, o maior fã de Led Zeppelin do mundo. Eu gostava de Grand Funk Railroad. Eu só adoro Grand Funk. O The Who era minha banda. The Who, minha banda. E também o progressivo. Moon, né? Keith Moon. E rock progressivo. E aí vem tudo isso, vai indo, aí vem o punk rock, chuta todo o castelo lá, né? Aí começa tudo de novo do chão. E foi aí que a gente viu que dava pra tocar, pra criar também, né? Porque o punk volta ao básico. Sim. E foi a história da geração de Brasília, foi isso. Pô, se os Ramones tocam 3 acordes, fazem canções, vamos também aprender esses 3 acordes. E foi por aí. Eu que estava, antes de vocês entrarem, assistindo ao show do Capital, a gente estava comentando da cena punk, do aborto elétrico e da história um pouco do rock, da história do Capital. E tem muito isso, né? Dessa coisa, o punk ensinou a ser intuitivo novamente, Sim, né? sim. Quando o rock começou a ficar muito glamouroso, aquela coisa. Muito jet set, E né? pra gente no Brasil, que tinha poucos recursos também, Sim. foi uma de mão cheia, foi, né? Um prato cheio, porque a cena punk dos anos 70 e 80 no Brasil é muito excelente. São Paulo tinha excelentes bandas. Sim. E foi engraçado que quando a gente veio tocar em São Paulo, isso com Capital, né? Porque o Aborto só tocou em Brasília e meio assim, fez 2 shows em teatro. O resto a gente tocava na calçada mesmo. Mas quando a gente veio tocar em São Paulo em 83, a gente descobriu a cena de São Paulo. Aí descobrimos o Titãs do Iê. Aí na época era Titãs do Iê. O Ira, o Traje a Rigor, Voluntários da Pátria, não, Voluntários da Pátria do Rio, Azul 29, não, Voluntários da Pátria daqui mesmo, era do Tony Papon, né? E a gente ficou chocado com a cena, porque em Brasília era muito fechado em si mesmo. E as cenas eram meio fechadas. O pessoal do Rio não conhecia o pessoal de São Paulo, não conhecia o pessoal de Porto Alegre. E foi nesse meado dos anos 80 que começa, a partir do disco da Blitz, né? Você Não Soube Me Amar, que vê a história, aí vem o Barão Vermelho, aí vem o Paralamas, aí grava o pessoal do Rio de São Paulo, primeiro o disco do Titãs, a primeiro da Legião. E a gente vê que o Brasil inteiro estava ouvindo rock. E hoje isso aqui eu acho que é reflexo daquilo lá, velho.